Você já sentiu aquele calafrio súbito percorrer sua espinha durante a oração, como se algo maior que você estivesse presente naquele momento? Esses arrepios místicos não são mera coincidência nem produto da sua imaginação. Eles representam um fenômeno espiritual profundo que intrigou santos, místicos e teólogos ao longo dos séculos. Padre Pio, o santo estigmatizado de Pietrelcina, vivenciou essas manifestações de forma intensa durante sua vida de oração e nos deixou ensinamentos preciosos sobre como interpretar e responder a esses sinais celestiais. Antes de revelar o segredo que transformou a compreensão de milhares de devotos sobre essas experiências místicas, você precisa entender que esses momentos podem ser janelas abertas entre o céu e a terra. Na tradição católica, esses arrepios durante a oração são conhecidos como consolações sensíveis, momentos em que nosso corpo físico reage ao toque da graça divina. Santos como Teresa de Ávila, São João da Cruz e Santa Faustina relataram experiências similares, calafrios inexplicáveis, lágrimas involuntárias, sensação de calor repentino ou até mesmo perfumes místicos que surgiam do nada durante seus momentos de oração profunda. O próprio Padre Pio experimentava manifestações físicas tão intensas que chegava a tremer visivelmente durante a celebração da Santa Missa, como se estivesse sendo tocado diretamente pelo Espírito Santo. Essas experiências não são privilégio apenas dos santos canonizados. Elas podem acontecer com qualquer pessoa que se entrega sinceramente à oração, independente do seu nível de santidade ou conhecimento teológico. O que torna esses arrepios espirituais únicos é sua capacidade de nos conectar com uma realidade que transcende nossos sentidos físicos. Quando você sente esse calafrio durante a oração, não é apenas seu sistema nervoso reagindo. É sua alma reconhecendo a proximidade do sagrado. Padre Pio costumava ensinar que, na oração, quando sentires um arrepio na alma, não é o frio do corpo, é o Espírito te tocando. Essas palavras revelam uma verdade profunda. Nosso corpo pode ser um instrumento através do qual percebemos a ação divina em nossas vidas. Porém, antes de mergulharmos nos 3 pilares fundamentais que este grande santo nos ensinou sobre como discernir e responder a esses fenômenos, é crucial compreender que nem todos os arrepios durante a oração têm a mesma origem espiritual. A sabedoria de Padre Pio sobre esse tema foi construída através de décadas de experiência mística intensa e profundo discernimento espiritual. Ele sabia distinguir entre as diferentes origens desses arrepios, porque viveu na própria pele tanto as consolações divinas quanto os ataques espirituais que podem se manifestar de forma similar. Durante suas noites de oração no convento de San Giovanni Rotondo, ele experimentou desde os arrepios mais suaves que traziam paz indizível, até as manifestações mais perturbadoras que exigiam oração de proteção imediata. Essa experiência abrangente permitiu que ele desenvolvesse um método infalível para discernir a verdadeira origem desses fenômenos e ensinar aos fiéis como responder adequadamente a cada situação. O ensinamento que você está prestes a descobrir não é teoria teológica abstrata, é sabedoria prática testada nas trincheiras da vida espiritual mais intensa. O primeiro pilar do ensinamento de Padre Pio sobre os arrepios durante a oração é o discernimento das suas diferentes origens. Nem todo arrepio que sentimos em momentos de oração vem da mesma fonte espiritual, e compreender essa distinção é fundamental para responder adequadamente a essas experiências. A primeira origem possível são as consolações divinas, momentos em que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede uma graça sensível para fortalecer nossa fé, consolar nosso coração ou confirmar que nossa oração foi ouvida. Esses arrepios divinos geralmente vêm acompanhados de uma paz profunda, uma sensação de amor que aquece o coração e uma certeza interior de que estamos na presença do sagrado. Padre Pio ensinava que quando Deus nos toca dessa forma, é como se o céu se inclinasse para tocar a terra, criando uma ponte momentânea entre nossa humanidade limitada e a divindade infinita. A segunda origem desses arrepios pode ser a presença angélica ou a intercessão dos santos. Durante seus anos de ministério, Padre Pio relatava constantemente experiências com seu anjo da guarda e com diversos santos que se faziam presentes durante suas orações.
Ele explicava que os anjos têm a capacidade de se comunicar conosco através de sinais físicos sutis, incluindo esses calafrios serenos que nos alertam para sua presença protetora. Quando você sente um arrepio acompanhado de uma sensação de proteção, como se alguém invisível estivesse ao seu lado guardando você, pode ser seu anjo da guarda confirmando que está intercedendo por você diante do trono de Deus. Santa Faustina também relatava experiências similares, descrevendo como sentia calafrios suaves quando Jesus se aproximava durante suas visões místicas. Esses arrepios angelicais, ou de intercessão dos santos, costumam ser mais delicados, como uma brisa celestial tocando nossa alma. A terceira origem possível é o processo de purificação interior que acontece durante momentos de entrega profunda a Deus. Quando nos abrimos completamente na oração, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, às vezes, nosso corpo responde com arrepios ou tremores, enquanto cargas emocionais, ansiedades profundas ou opressões espirituais são liberadas de nossa alma. Padre Pio comparava esse processo a uma limpeza profunda de uma casa há muito tempo fechada. Quando as janelas são abertas e a luz do sol entra, às vezes há um turbilhão inicial antes que a paz se estabeleça completamente. Esses arrepios de purificação podem ser mais intensos inicialmente, mas sempre conduzem a um estado de maior leveza e liberdade espiritual. É como se nossa alma estivesse sendo libertada de prisões invisíveis que nem sabíamos que existiam. Porém, Padre Pio nos alertava com firmeza sobre a quarta possível origem desses arrepios: ataques ou perturbações espirituais vindas do maligno. Nem toda manifestação física durante a oração vem de Deus, e o demônio pode tentar imitar as consolações divinas para nos confundir e desviar do verdadeiro caminho de oração. Esses arrepios malignos geralmente vêm acompanhados de medo súbito sem motivo aparente, confusão mental, sensação de opressão no peito ou impulsos de desespero e desânimo. Durante suas famosas batalhas espirituais noturnas, Padre Pio aprendeu a distinguir imediatamente essas manifestações negativas e desenvolveu métodos específicos para se proteger e afastar essas influências. Ele ensinava que quando o arrepio vem acompanhado de escuridão interior ou agitação, devemos imediatamente invocar o nome de Jesus e pedir a proteção de Nossa Senhora, pois, onde está Jesus, o mal não pode permanecer. O segundo pilar fundamental do ensinamento de Padre Pio é seu método prático de discernimento, desenvolvido através de décadas de experiência mística e direção espiritual. Quando você sentir arrepios durante a oração, a primeira atitude deve ser de serenidade e abertura, sem medo nem excessiva empolgação. Padre Pio ensinava que a primeira reação deve ser uma oração simples e direta. Senhor, se isso vem de ti, eu te agradeço e me entrego completamente à tua vontade. Se não vem de ti, que se afaste imediatamente pelo poder do teu santo nome. Essa oração de entrega e proteção cria um escudo espiritual ao redor de nossa alma e permite que apenas o que é verdadeiramente de Deus permaneça conosco. O santo de Pietrelcina explicava que Deus nunca se ofende quando pedimos discernimento. Pelo contrário, ele se alegra quando buscamos distinguir sua voz de outras influências, pois isso demonstra nossa sinceridade e desejo de seguir apenas sua vontade. A observação dos frutos espirituais que seguem esses arrepios é a chave mestra do discernimento ensinado por Padre Pio. Se os arrepios vêm de Deus, eles sempre produzem frutos divinos: maior desejo de orar, crescimento na caridade com o próximo, aumento da humildade, paz duradoura no coração e fortalecimento da fé. Por outro lado, se vem de outra fonte, os frutos serão diferentes: orgulho espiritual, sensação de superioridade sobre outros fiéis, busca obsessiva por mais fenômenos místicos, agitação interior ou frieza no relacionamento com Deus e com as pessoas. Padre Pio costumava dizer que a árvore se conhece pelos seus frutos, aplicando as palavras de Jesus ao discernimento das experiências espirituais. Ele acompanhava cuidadosamente seus dirigidos espirituais por semanas após eles relatarem essas experiências, observando se sua vida de oração e caridade se fortalecia ou se tornava superficial. O terceiro elemento crucial do método de discernimento é a busca por orientação espiritual qualificada. Padre Pio era categórico: a alma nunca deve andar sozinha, mas sob a direção da Igreja.
Ele insistia que todas as experiências místicas, por mais belas e consoladoras que pareçam, devem ser compartilhadas com um confessor ou diretor espiritual experiente. Isso não é sinal de fraqueza ou insegurança, mas de maturidade espiritual e obediência à sabedoria milenar da Igreja Católica. Muitos santos, incluindo Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, poderiam ter caído em ilusões espirituais se não tivessem tido a humildade de buscar direção espiritual competente. O próprio Padre Pio, mesmo sendo um místico extraordinário, mantinha-se sempre sob a orientação de seus superiores religiosos e consultava regularmente outros padres experientes sobre suas experiências espirituais mais intensas. Se você tem vivenciado esses arrepios místicos durante suas orações e sente que sua vida espiritual está sendo transformada por essas experiências divinas, demonstre sua gratidão e compromisso com este ensinamento. Escreva nos comentários: Padre Pio, intercede por mim, e se inscreva no canal para continuar recebendo esses ensinamentos preciosos que podem revolucionar sua vida de oração. Lembre-se de que cada curtida e compartilhamento ajuda outras almas sedentas a descobrirem essas verdades transformadoras que o santo estigmatizado nos deixou como herança espiritual. Não guarde essa sabedoria só para você. Compartilhe com seus irmãos de fé que também podem estar vivenciando essas experiências místicas sem saber como interpretá-las adequadamente. O terceiro e mais importante pilar do ensinamento de Padre Pio sobre os arrepios durante a oração é como responder adequadamente a essas manifestações divinas. A primeira atitude essencial é manter o equilíbrio espiritual, nem se assustar nem se apegar excessivamente a essas consolações sensíveis. Padre Pio ensinava que as consolações são presentes de Deus para nossa alma, mas não devem se tornar o objetivo principal da nossa oração. Quando você sentir esses arrepios divinos, agradeça discretamente ao Senhor em seu coração, mas continue focado no verdadeiro propósito da oração, estar na presença de Deus e entregar-se à sua vontade. O santo costumava advertir seus dirigidos espirituais: não ore para sentir, ore porque Deus é Deus e merece ser adorado. Essa sabedoria nos protege da tentação de buscar experiências místicas ao invés de buscar o próprio Deus, mantendo nossa vida espiritual fundamentada na fé pura e não nas sensações. Quando os arrepios forem acompanhados de paz e consolação divina, a resposta correta é a entrega total e a abertura para receber tudo o que Deus quer comunicar através dessa graça especial. Padre Pio ensinava uma oração específica para esses momentos. Senhor, aqui está a tua serva, teu servo. Fala, que eu te escuto. Transforma-me segundo a tua vontade. Durante esses instantes sagrados, permita que o Espírito Santo trabalhe livremente em sua alma, removendo obstáculos, curando feridas antigas e fortalecendo sua fé para os desafios que virão. Não tente dirigir ou controlar a experiência. Apenas permaneça em estado de receptividade amorosa, como Maria no momento da Anunciação. Esses podem ser momentos de graças extraordinárias em que Deus quer conceder curas interiores profundas, revelar sua vontade para a sua vida, ou simplesmente derramar seu amor paternal sobre seu coração sedento. Porém, quando os arrepios vierem acompanhados de medo, confusão ou opressão, a resposta deve ser imediata e firme. Padre Pio enfrentou inúmeras batalhas espirituais durante sua vida e desenvolveu um método infalível para afastar as influências malignas. No momento em que perceber que os arrepios não trazem paz, invoque imediatamente o nome de Jesus. Jesus, eu confio em ti. Afasta-te, Satanás, pelo poder do sangue de Cristo. Em seguida, faça o sinal da cruz e peça a proteção de Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e protegei-nos de todo o mal. Padre Pio também recomendava aspergir água benta no ambiente e segurar um crucifixo ou rosário nas mãos durante a oração. Essas práticas tradicionais da Igreja têm poder real contra as forças das trevas e criaram um ambiente de proteção espiritual ao redor de sua alma. A sabedoria final de Padre Pio sobre esse tema é que os verdadeiros sinais da presença divina não são os fenômenos extraordinários, mas os frutos ordinários de santidade que eles produzem em nossa vida diária. Depois de vivenciar esses arrepios místicos, observe se você se torna mais paciente com sua família, mais caridoso com os necessitados, mais perseverante na oração diária e mais obediente aos ensinamentos da Igreja. Esses são os termômetros infalíveis que indicam se as consolações que você recebeu vieram realmente de Deus.
Padre Pio resumia essa verdade com uma frase que se tornou lema para milhares de seus devotos. Na oração, não busques consolo, busques a Deus, e se vier o consolo, aceite-o com gratidão, mas continue com os olhos fixos no céu. O objetivo final de toda experiência mística autêntica é nos aproximar mais de Deus e nos tornar instrumentos mais eficazes de seu amor no mundo. Um dos maiores perigos relacionados aos arrepios durante a oração é cairmos na armadilha do orgulho espiritual, acreditar que essas experiências nos tornam superiores a outros fiéis ou que somos especiais aos olhos de Deus. Padre Pio observava com tristeza como alguns de seus dirigidos espirituais começavam a se considerar místicos avançados apenas porque experimentavam consolações sensíveis durante a oração. Ele os advertia firmemente: a verdadeira santidade se mede pela humildade, não pelos fenômenos extraordinários. O santo explicava que Deus às vezes concede essas graças justamente às almas mais fracas e necessitadas, como um pai que dá mais atenção ao filho que está doente. Portanto, se você tem vivenciado esses arrepios místicos, considere-se um privilegiado não por ser melhor que outros, mas por ser um necessitado especial do amor divino. A segunda armadilha perigosa é desenvolver uma dependência emocional dessas consolações, chegando ao ponto de avaliar a qualidade de nossa oração pela intensidade das sensações que experimentamos. Padre Pio enfrentou períodos prolongados de secura espiritual, especialmente em seus últimos anos de vida, quando as consolações sensíveis se tornaram raras e ele precisava orar pela fé pura, sem apoio de sentimentos especiais. Durante esses períodos difíceis, ele descobriu que sua oração se tornara mais pura e seu amor a Deus mais autêntico, pois não dependia mais de recompensas emocionais. Ele ensinava que a oração mais preciosa aos olhos de Deus é aquela feita na aridez, quando continuamos orando mesmo sem sentir nada. Essa lição é crucial para todos nós. Nossa fidelidade a Deus deve ser incondicional, independente das consolações que recebemos ou deixamos de receber. Outra armadilha sutil é começar a buscar essas experiências místicas através de técnicas ou práticas específicas, transformando a oração em uma busca por sensações ao invés de um encontro genuíno com Deus. Padre Pio observava que alguns fiéis começavam a orar em determinados horários, posições ou locais específicos, na esperança de reproduzir as experiências anteriores de arrepios espirituais. Ele os corrigia pacientemente, explicando que as consolações divinas são dons gratuitos de Deus, não produtos de nossas técnicas ou esforços. Deus não é uma máquina de experiências místicas que funciona quando apertamos os botões corretos. Ele costumava dizer com seu característico bom humor: a oração verdadeira é sempre um ato de fé e entrega, não uma busca por satisfação pessoal ou experiências extraordinárias. O antídoto contra todas essas armadilhas é cultivar constantemente a virtude da humildade e manter sempre presente que somos apenas servos inúteis diante da grandeza infinita de Deus. Padre Pio praticava diariamente um exercício espiritual que recomendava a todos os seus dirigidos. Ao final de cada dia, examinar a consciência não apenas sobre os pecados cometidos, mas principalmente sobre os momentos em que o orgulho espiritual pode ter se infiltrado em nosso coração. Ele sugeria perguntas específicas. Hoje eu me senti superior a alguém por causa das graças que recebi na oração? Julguei outros por não terem as mesmas experiências místicas que eu? Busquei consolações ao invés de buscar a Deus? Essa prática de autoexame honesto nos mantém firmes no caminho da verdadeira santidade e nos protege das ilusões do amor próprio disfarçado de espiritualidade. A importância de buscar direção espiritual qualificada para discernir adequadamente os arrepios durante a oração não pode ser subestimada, segundo os ensinamentos de Padre Pio. Durante seus 50 anos como confessor e diretor espiritual, ele acompanhou milhares de almas que vivenciavam fenômenos místicos similares, e sua experiência o ensinou que mesmo os santos mais avançados podem ser enganados por ilusões espirituais quando caminham sozinhos.
Ele costumava citar o exemplo de Santa Teresa de Ávila, que mesmo sendo uma das maiores místicas da história da Igreja, submetia todas suas experiências extraordinárias ao julgamento de seus confessores e diretores espirituais. A humildade é a mãe de todas as virtudes, e a primeira manifestação da humildade é reconhecer que precisamos de ajuda para discernir a voz de Deus, ensinava o santo estigmatizado aos seus dirigidos. Um diretor espiritual experiente possui a capacidade de observar nossa vida espiritual com a objetividade que muitas vezes nos falta quando avaliamos nossas próprias experiências místicas. Padre Pio explicava que quando estamos vivenciando arrepios e consolações durante a oração, nossa capacidade de julgamento pode ser afetada pela emoção do momento, fazendo-nos interpretar como divino algo que pode ter origem puramente humana ou até mesmo diabólica. O diretor espiritual, mantendo-se a uma distância emocional saudável, consegue avaliar os frutos dessas experiências em nossa vida prática. Estamos crescendo em virtudes concretas como paciência, caridade e humildade? Nossa oração diária está se tornando mais constante e profunda? Nosso relacionamento com a família e os irmãos de fé está melhorando? Essas são as perguntas que um bom diretor espiritual fará para avaliar a autenticidade de nossas experiências místicas. Padre Pio desenvolveu critérios específicos para avaliar a autenticidade dos arrepios espirituais relatados por seus dirigidos. Primeiro, ele observava a reação da pessoa diante dos fenômenos. Se demonstrava humildade e desejo de crescer em santidade, ou se mostrava orgulho e busca por mais experiências extraordinárias. Segundo, ele analisava a vida prática do fiel. Se as supostas consolações divinas estavam produzindo maior dedicação aos deveres de Estado, mais caridade com os pobres e maior fidelidade às práticas de piedade tradicionais da Igreja. Terceiro, ele verificava a docilidade da pessoa aos ensinamentos da Igreja e à autoridade eclesiástica, pois Deus nunca concede graças místicas a quem se rebela contra a disciplina e os ensinamentos da Santa Madre Igreja. Esses critérios práticos e objetivos ajudavam-no a distinguir entre consolações autenticamente divinas e ilusões perigosas que poderiam desviar a alma do verdadeiro caminho de santidade. A busca por direção espiritual também nos protege do isolamento espiritual, que é uma das táticas favoritas do demônio para nos fazer cair em ilusões. Padre Pio observava que as pessoas que relutavam em compartilhar suas experiências místicas com um confessor geralmente acabavam desenvolvendo uma espiritualidade excêntrica e desconectada da tradição católica. O demônio adora quando as almas se isolam e começam a acreditar que têm uma relação especial e exclusiva com Deus sem necessidade da mediação da Igreja, alertava o santo. Por outro lado, aqueles que mantinham uma direção espiritual regular e honesta, mesmo quando isso significava ouvir correções e conselhos que contrariavam suas inclinações pessoais, permaneciam firmes no caminho da verdadeira santidade e cresciam constantemente em virtude e união com Deus. Um aspecto fundamental dos ensinamentos de Padre Pio sobre os arrepios durante a oração é compreender que Deus, em sua sabedoria infinita, pode retirar essas consolações sensíveis para purificar nossa fé e nos fazer crescer em amor desinteressado. Durante os últimos 20 anos de sua vida terrena, Padre Pio passou por longos períodos de secura espiritual, nos quais as consolações e arrepios místicos se tornaram raros ou completamente ausentes. Esses períodos, longe de indicar abandono divino, representavam uma graça ainda maior. Deus estava elevando sua alma a um nível superior de união, onde a fé pura substitui a necessidade de confirmações sensíveis. Quando Deus retira as consolações, não é porque nos ama menos, mas porque nos ama tanto que quer nos preparar para um amor mais perfeito, explicava o santo aos seus dirigidos, que passavam por experiências similares. Durante esses períodos de aridez espiritual, a tentação natural é acreditar que fizemos algo errado ou que perdemos o favor de Deus. Padre Pio ensinava exatamente o oposto. Esses momentos de secura são frequentemente sinais de que nossa vida espiritual está amadurecendo e que Deus confia em nossa fidelidade o suficiente para nos testar como testou Jó. Na secura, descobrimos se realmente amamos a Deus ou se apenas amamos os sentimentos agradáveis que Ele nos proporcionava. Costumava dizer durante suas direções espirituais. Ele comparava esse processo ao crescimento de uma criança.
No início, os pais precisam constantemente encorajar e recompensar cada pequeno progresso, mas à medida que a criança amadurece, espera-se que ela obedeça por amor, mesmo sem recompensas constantes. A secura espiritual também serve como um purificador que remove de nossa alma todos os motivos interesseiros que podem contaminar nossa oração. Quando oramos apenas quando sentimos consolações ou quando esperamos experimentar arrepios místicos, nossa oração ainda está contaminada pelo amor próprio disfarçado. Padre Pio descobriu que suas orações mais preciosas e meritórias diante de Deus eram aquelas realizadas durante os períodos de completa aridez, quando ele continuava se levantando todas as madrugadas para rezar o breviário e celebrar a Santa Missa, mesmo sem sentir qualquer consolação emocional ou mística. Nessas horas áridas, minha oração se torna um verdadeiro sacrifício de amor, pois oro não por mim, mas exclusivamente para a glória de Deus, confidenciou ele a um de seus confessores durante um período particularmente difícil de secura espiritual. A atitude correta durante os períodos de secura é manter a fidelidade absoluta à oração e às práticas de piedade, mesmo quando tudo parece sem sentido ou sem sabor. Padre Pio desenvolveu o que chamava de oração de resistência heróica. Continuar orando não apenas sem consolações, mas muitas vezes contra os sentimentos de abandono, tristeza ou até mesmo tentações de desistir da vida espiritual. Ele ensinava que esses momentos de fidelidade seca eram como o ouro refinado no fogo, produzindo uma pureza de intenção que as consolações sensíveis, por mais belas que sejam, nunca conseguiriam alcançar. Quando você ora sem sentir nada, apenas por amor puro a Deus, sua oração sobe ao céu como incenso precioso que alegra o coração do Pai Celestial. Consolava aqueles que passavam por essas provações purificadoras. Padre Pio sempre enfatizava que as experiências místicas autênticas, incluindo os arrepios durante a oração, nunca são fenômenos meramente individuais, mas têm sempre uma dimensão comunitária e eclesial. Quando Deus concede graças especiais a uma alma, não é apenas para benefício pessoal dessa pessoa, mas para que ela se torne um instrumento mais eficaz de sua graça na comunidade de fé. O santo observava que aqueles que verdadeiramente recebiam consolações divinas durante a oração naturalmente se tornavam mais dedicados ao serviço dos irmãos, mais generosos com os pobres e mais ativos na evangelização. As graças místicas que não geram frutos de caridade fraterna são suspeitas de serem ilusões ou, no mínimo, consolações estéreis que não vêm do Espírito Santo. Advertia aqueles que buscavam experiências espirituais extraordinárias apenas para satisfação pessoal. A autenticidade dos arrepios espirituais pode ser verificada observando se eles nos tornam mais unidos à Igreja e mais sensíveis às necessidades da comunidade cristã. Padre Pio notava que as pessoas que recebiam consolações genuínas de Deus durante a oração desenvolviam um amor mais profundo pela Santa Missa, maior devoção aos sacramentos e um desejo crescente de participar ativamente da vida paroquial. Por outro lado, aqueles cujas experiências místicas vinham de outras fontes tendiam a se isolar da comunidade, desenvolver uma espiritualidade individual excêntrica e demonstrar pouco interesse pelas necessidades concretas dos irmãos de fé. O Espírito Santo sempre constrói pontes, nunca muros, costumava ensinar, explicando que as verdadeiras consolações divinas nos aproximam dos outros fiéis, ao invés de nos separar deles. Um sinal particular da autenticidade dos arrepios místicos é quando eles nos inspiram a orar mais intensamente pelas necessidades da Igreja Universal e do mundo inteiro. Padre Pio relatava que durante suas experiências místicas mais profundas, sentia-se impelido a interceder com lágrimas pela conversão dos pecadores, pela paz mundial e pela santificação dos sacerdotes. Essas consolações divinas expandiam seu coração para abraçar as dores e esperanças de toda a humanidade, transformando-o em um intercessor incansável diante do trono de Deus. Ele ensinava que, quando nossas experiências de oração nos tornam mais egoístas ou focados apenas em nossos problemas pessoais, isso indica que algo está errado em nossa vida espiritual e que precisamos buscar purificação através da confissão e direção espiritual.
A partilha prudente dessas experiências com outros membros da comunidade de fé também pode ser um meio de edificação mútua e fortalecimento da fé comunitária. Padre Pio encorajava seus dirigidos espirituais a testemunhar discretamente sobre as graças recebidas, sempre com humildade e com o objetivo de glorificar a Deus, não a si mesmos. Quando compartilhamos as maravilhas que Deus opera em nossa vida de oração, ajudamos outros irmãos a acreditar que Deus também quer operar maravilhas em suas vidas, explicava. Porém, ele sempre advertia sobre a necessidade de fazê-lo com grande prudência, evitando detalhes que pudessem gerar curiosidade morbosa ou competição espiritual entre os fiéis. O objetivo deve ser sempre encorajar outros a buscar uma vida de oração mais intensa, não impressionar com relatos de fenômenos extraordinários. O ensinamento final e mais transformador de Padre Pio sobre os arrepios durante a oração é que esses pequenos sinais celestiais são, na verdade, chamados pessoais de Deus, convidando cada alma para uma jornada mais profunda de santidade. Cada arrepio místico que você experimenta durante sua oração é como uma carta de amor personalizada que o Pai Celestial envia especificamente para você, lembrando-o de que você é amado de forma única e irrepretivelmente. Padre Pio ensinava que Deus nunca concede essas graças por acaso. Cada consolação sensível é cuidadosamente planejada pela providência divina para chegar até você no momento exato em que sua alma mais precisa desse toque especial. Quando sentes esse arrepio sagrado durante a oração, é porque Deus está te chamando para um nível mais alto de intimidade com Ele, explicava o santo aos seus dirigidos espirituais. Essas experiências não são o destino final da vida espiritual, mas trampolins que Deus coloca em nosso caminho para nos impulsionar em direção à santidade heróica. A resposta adequada a esse chamado divino é abraçar com coragem e determinação todas as exigências da vida cristã autêntica, sabendo que as consolações que recebemos na oração são investimentos que Deus faz em nossa alma para que possamos enfrentar as batalhas espirituais que estão por vir. Padre Pio observava que aqueles que correspondiam generosamente às graças místicas recebidas desenvolviam uma força interior extraordinária para vencer tentações, suportar sofrimentos e perseverar na virtude mesmo nas circunstâncias mais adversas. As consolações de hoje são o combustível para as batalhas de amanhã, costumava dizer, preparando seus dirigidos para compreender que a vida espiritual não é uma sucessão constante de experiências agradáveis, mas uma caminhada heróica que exige renúncia, sacrifício e entrega total. Quando você sente esses arrepios divinos, Deus está essencialmente dizendo: eu te amo tanto que vou te dar forças especiais para te tornares santo como eu sou santo. O compromisso prático que devemos assumir após experimentar essas consolações espirituais é implementar mudanças concretas em nossa vida diária que reflitam nossa gratidão e nossa determinação de corresponder ao chamado divino. Padre Pio elaborou o que chamava de Programa de Fidelidade Pós-Consolação. Intensificar a oração diária, especialmente o rosário e a adoração eucarística. Aumentar a frequência dos sacramentos, particularmente a confissão e a comunhão. Dedicar mais tempo ao estudo da Palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja. Praticar obras de misericórdia corporais e espirituais de forma mais sistemática. E cultivar virtudes específicas que sabemos serem nossos pontos fracos. Não basta agradecer pelas graças recebidas. É preciso provar nossa gratidão através de ações concretas que demonstrem que levamos a sério o convite divino à santidade, insistia o santo estigmatizado. Cada arrepio místico deve se transformar em combustível para nossa transformação moral e espiritual. A visão de longo prazo que Padre Pio nos oferece é que essas pequenas consolações são sementes de eternidade que Deus planta em nosso coração terreno para que possamos já começar a experimentar, mesmo nesta vida, um gostinho da felicidade infinita que nos aguarda no paraíso. Quando sentes esses arrepios durante a oração, é como se o céu se inclinasse para te dar um beijo de boa noite, lembrando-te de que tua verdadeira pátria não é este mundo, mas a casa do Pai, poetizava o santo em suas cartas espirituais. Essa perspectiva eterna transforma completamente nossa compreensão dessas experiências místicas.
Elas deixam de ser curiosidades espirituais interessantes para se tornarem vislumbres proféticos de nosso destino eterno. Cada vez que você experimenta esses calafrios sagrados durante sua oração, lembre-se de que está recebendo uma prévia dos gozos celestiais que Deus preparou para aqueles que o amam de todo o coração. Não espere um momento perfeito para começar a viver este ensinamento transformador. O momento de responder ao chamado divino que você recebeu através dessas consolações místicas é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Padre Pio intercede por você neste exato momento, pedindo ao Pai Celestial que multiplique essas graças especiais em sua vida de oração, e que você tenha coragem para corresponder a cada